Olá, eu sou o Fernando Campagnolo e em inúmeros vídeos, em outros conteúdos, você que nos acompanha tem visto que a gente tem iniciado um movimento porque a gente tem andado meio preocupado de ver alguns empresários bastante inseguros em relação ao momento atual e a gente sabe que muitos empresários estão com as suas empresas paradas, outros estão com as atividades reduzidas e alguns vão ter problemas com isso, problemas financeiros muito grandes que vão começar a repercutir ali na frente. Alguns com medo, inclusive, de ter que fechar as portas. Mas outros empresários parece que estão totalmente diferentes, estão tirando vantagem do momento, estão se reinventando, achando alternativas e talvez vão crescer e se sobressair perante esses outros que estão parados. E o objetivo nosso aqui desse encontro hoje é a gente poder estar discutindo e avaliar alternativas, opções, o que realmente os empresários podem fazer nesse momento. E eu não vou fazer isso aqui sozinho, eu estou aqui com um time de peso, pessoas altamente capacitadas em suas funções, e eu vou deixar aqui que cada um se apresente, então, nesse momento. Eu sou Cristiane, sócia do Campanholo, da Viva Positivamente, e a nossa preocupação realmente é com os empresários, nós vivemos pelos empresários. Meu nome é Gustavo. Gustavo, sou contador, presidente do Sindicato dos Contadores de Passo Fundo, vice-presidente da CISA de Passo Fundo, e também participo aqui mais como uma pessoa que está atuando numa atividade de suporte para os empresários, e a gente tem visto no dia a dia as dificuldades. Meu nome é Diego, sou advogado do escritório Ayrton Moraes Advogados Associados. Vou buscar colaborar com esse encontro aqui, abordando aspectos jurídicos relacionados ao direito empresarial e também à legislação trabalhista, que teve algumas alterações importantes na última semana. Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Carlos Eduardo Cadu. Eu sou um pequeno empresário no ramo do agronegócio, tenho um laboratório de análise de sementes e ultimamente tenho desempenhado também a função de secretário de Desenvolvimento Econômico aqui da nossa Passo Fundo. Espero contribuir aí com a experiência acumulada ao longo desses anos nessa atividade e, claro, trazer aqui algumas declarações que possam tentar tranquilizar o meio empresarial num momento tão nebuloso como esse que nós estamos vivendo. Olá, pessoal. Eu sou Luiz Ademir, sou sócio-diretor do escritório Novo Milênio Contabilidade e estou aqui agradecendo a participação de todos, já agradecendo o convite do Campanholo e da Cris para estar nesse momento e gostaria de contribuir com as nossas empresas que a gente está vivendo neste momento, né, na condição de técnico, poder deixar aqui para esse bate-papo algumas sugestões, analisar as perspectivas e algumas possibilidades também, né, que a gente está vivenciando neste momento. A verdade é que, independente de análise individual de cada um, a gente vive, querendo ou não, um momento de muita incerteza. A gente percebe preocupação de um lado, pânico do outro, e empresários também tirando proveito e crescendo com isso. Eu acredito muito que a gente vai superar essa situação. Vai ter empresa quebrando? Eu creio que sim, vai ter. Mas não precisa ser desse jeito, né? Só que para não ser desse jeito, o empresário em si ele tem que pensar alternativas, ele tem que pensar algo a mais, coisas que talvez antes ele não fazia, ele não tinha tempo, ele usava qualquer artifício para não sair daquele quadrado. O que não pode, no meu ponto de vista, é o empresário ficar em casa, tá chorando, desanimando, muitas vezes até mesmo desesperar o próprio time, ou ficar lá, quem está parado, fica vendo TV o dia todo, vendo notícia ruim, enfim, o empresário ele tem uma responsabilidade muito grande, ele tem uma responsabilidade com a equipe, tem responsabilidade com a família dele, com a família da equipe, tem responsabilidade com o meio que no meio onde ele está inserido e tem alternativa assim. E hoje a gente vai fazer esse bate-papo aqui dividido em alguns tópicos e alguns pontos relevantes para a gente tentar discutir, debater em cima de alternativas. E o primeiro tópico que eu queria apresentar é referente à realidade das empresas nesse momento. O que cada um de vocês tem percebido em relação a isso? Posso começar? O que a gente tem vivenciado? Para nós, enquanto escritório de contabilidade, a gente está, para mim, pelo menos, eu acho que para a maioria de nós, é um momento único, né? É um momento que está aí muito preocupante. Estamos diante de vários cenários
né? A doença está aí, esse vírus está aí, está chegando, bem agressivo, então isso não tem como fugir, é uma realidade. E, paralelamente a isso, muito rapidamente, as empresas se viram de portas fechadas, uma determinação legal, para um meio legal, que deveria se parar. E a gente tem que ver, e a nossa realidade, o empresário já enfrenta um desafio no dia a dia. A realidade do empresário hoje, ele não é para nenhum empresário, não é nada fácil. Então, ele vive numa batalha, vamos pensar assim, ele vive em desafios constantes, dia após dia. E neste momento ele se viu muito apreensivo, de mãos amarradas, sem ter o que fazer. Então, o que nos chega nos escritórios é um certo pavor mesmo, os empresários muito preocupados, tentando buscar a solução, uma solução imediata, só querem saber, o pessoal só quer voltar a trabalhar, quer abrir suas empresas, estão preocupados por gerar emprego, estão preocupados com a saúde, que nem o colocou lá no início, estão, assim, é uma sensação de terror, né? E aí a gente, enquanto profissional, também sofrendo desse problema, porque também nós temos uma empresa, a gente trabalha com o lado do governo, tendo expectativa que as coisas aconteçam, e as coisas são lentas, e a gente até, como técnico, entende por que muitas vezes são lentas, tem que se dar muito tempo ao tempo para as decisões e para as atitudes não se tornarem precipitadas, e o empresário na angústia de ver uma solução. Então, o que nos chega é um certo pavor mesmo, é uma preocupação constante e sem nada de respostas, procurando, tentando fazer. O que eu faço com o meu funcionário? O que eu faço com as minhas contas a pagar? O meu aluguel? Eu posso não pagar a luz? Eu posso não pagar a água? O que eu pago? O que eu não pago? Como é que eu vou gerar recursos? E muitos também comentam, eu vou quebrar, já estava difícil, agora eu vou quebrar. Então, neste primeiro momento que a gente tem visto, é um certo pavor das empresas, é uma angústia muito grande. Bom, Fernando, para que eu possa, de repente, tentar separar um pouquinho a realidade atual das empresas, eu faria primeiro um histórico antes do coronavírus, né? Ou seja, uma recente atualidade, digamos assim, em que os empresários estão sendo forçados a imprimirem um pouco mais de velocidade nos seus negócios, porque a tecnologia inevitavelmente chegou e forçou com que eles tenham realmente um acompanhamento tecnológico mais rápido. E a palavra inovação sendo trazida à tona, causando sim um desconforto em muitos, porque na verdade estavam com seus negócios mais ou menos naquele velho ritmo, quando a economia ainda estava permitindo dessa forma. Então, a realidade dessas crises internacionais e mesmo do país recente fez com que eles tivessem que sair da zona de conforto e aí, naturalmente, olhar um pouquinho para essa parte tecnológica e da inovação. E isso estava começando, na minha visão, a fazer parte do cotidiano e de um processo de maturação dentro das empresas. Bem, e nesse momento já de disruptura natural, chega ainda mais um outro problema grave, externo, desconhecido, sem nenhum precedente e que traz mais um impacto agora do desconhecido ainda. Então, aquilo que o Luiz falava, realmente, as pessoas estão, eu definiria, estão inseguras, né? Porque mesmo as autoridades e mesmo todo mundo que está acompanhando mais de perto esse problema não sabe bem ao certo o que vai acontecer. Então, imagine um empresário que já vem impactado por crises, impactado por necessidade de mudanças, de mudança de postura, tentando ser mais ousado, ou tendo que ser mais ousado, agora com um problema desses que, como dizia o Luiz, não sabe nem se terá faturamento suficiente para poder fazer, né, honrar os seus compromissos. Então, esse momento é um momento extremamente turbulento, não só pelo Covid, né, não só pelo coronavírus, mas também por um processo de transformação que eu chamo tecnológico, indústria 4.0 e por aí vai, que fez com que o empresário tomasse meio que um choque e tivesse que realmente fazer algum tipo de reação, né? Porque para toda novidade sempre tem aquele que fica parado, não reage, tem aquele que começa a se lamentar e tem aquele que definitivamente levanta e vai atrás de soluções. Então, é uma mescla de tudo isso que está acontecendo, ao meu ver, nas empresas, especialmente as pequenas e familiares, e que cabe ao poder público, cabe todo nós como sociedade, e você, Fernando, também agora tentando contribuir para que a gente traga um pouquinho mais de luz, né, um pouquinho mais de certeza num momento de tantas incertezas. Bom, tentando contribuir com o que os amigos
expuseram aí, o que eu vejo foi o seguinte: no primeiríssimo momento, depois do decreto, né, aqui falando do decreto municipal, que é um ato impositivo da administração pública, os empresários, eles de pronto fecharam as portas, né? Ninguém não foi muito contrariada o ato da administração pública. Mas agora, num segundo momento, logo depois, o pessoal já começou a repensar o que está ocorrendo, né? Fazendo um paralelo entre o direito entre a saúde e a situação econômica. Eu vejo que nesse âmbito devem ser duas frentes, né? Deve ser considerada o âmbito econômico e também o âmbito da saúde. Não pode se pensar numa solução para depois pensar em outra. Tem que se agir em paralelo, né? Mas, como os colegas disseram aí, os sentimentos hoje dos empresários são esses: é o pavor e a insegurança, porque nunca foi passado por isso antes, né? Então, o momento é esse mesmo. Bem, sobre a realidade das empresas nesse momento, eu colaboro com as colocações. Eu acho que serve para mostrar o quanto a economia ela é toda conectada, uma coisa depende da outra, uma coisa impacta diretamente na outra. Vínhamos num momento de recuperação de uma crise financeira, os empresários estavam investindo, eles estavam fazendo uma disrupção, fazendo coisas novas, investindo em tecnologia, buscando crescimento, e daí veio toda essa avalanche e acabou por frustrar. E isso vem causando nos empresários essa incerteza, essa preocupação. O que preocupa mais nesse momento talvez seja as decisões precipitadas, talvez sejam aquela decisão tomada no momento de desespero, aquela decisão tomada assim no momento de angústia. Normalmente não vai ser uma decisão correta. Concordo com o Luiz quando ele disse que agora é a hora da pessoa parar e pensar e analisar qual é a melhor estratégia para passar por esse momento, enfim. Então, acho que a palavra agora é calma, estratégia, planejamento. Então, é essa a realidade assim que eu tenho percebido no momento das empresas. Sim. Pelo que nós temos conversado com muitos empresários nos últimos dias, a gente fala em isolamento social. Mas isolamento social a gente poderia dizer físico, porque não existe isolamento social no momento que nós estamos reunidos agora numa sala com 6 pessoas, não é? Sem perigo de um coronavírus. Então, tem muitos empresários que são alunos nossos, que vêm do nosso convívio, que estão pensando fora da caixa, que estão querendo alternativas, estão encontrando alternativas. Em contrapartida, tem outros empresários que estão no pavor. Acredito que aquela pessoa que está convivendo com aquele ser humano dentro de casa já está querendo botar ele para fora mesmo, porque está complicado. E no momento que você começa a ficar no pavor, você não consegue pensar fora da caixa, você não consegue criar alternativas e não consegue enxergar que existe uma luz no fim do túnel. E é esse o nosso objetivo hoje aqui, fazer com que as pessoas consigam respirar um pouquinho e pensar assim: se me empurrou para isso, o que eu posso fazer para tirar de aprendizado dessa situação, para que eu possa usar no meu dia a dia, mesmo que não existisse o coronavírus, porque o mundo gira, o mundo muda. As pessoas, as empresas, os empresários precisam mudar também. E é esse pensamento fora da caixa que nos move a promover uma ação que realmente faça com que as pessoas possam seguir em frente e ter saúde física e saúde econômica em suas empresas. A gente percebe de uma forma geral, independente de momento econômico, independente de crise ou não, que no geral, a grande maioria, a gente pode falar assim, porque a gente está em contato quase que diariamente com empresários, a gente percebe que para alguns há um certo comodismo. Acaba, meu negócio está vendendo, eu estou indo para esse caminho, o negócio está mais ou menos, então eu meio que me acomodo naquela realidade. E independente de qualquer situação que acontece assim, ó, quem que sobrevive a qualquer crise, quem que sobrevive a qualquer dificuldade, não é o que tem o melhor produto, não é o que tem o melhor serviço, é aquele que melhor se adapta. Inclusive, isso é uma das leis da evolução, né? Quem mais se adapta é que tem uma maior capacidade de estar sobrevivendo, de estar se alavancando. Porque a realidade é que vai ter empresários
que vai estar lá parado, que vai estar com dificuldade de pagar contas e vai estar aquele que vai estar enxergando oportunidades que os outros talvez não estão enxergando. Mas já pegando esse gancho aqui, na opinião de vocês, perante o consumo, o que vocês acham que vai acontecer com o consumidor? Ele vai continuar comprando nesse momento? Ele vai dar uma segurada? O que vocês pensam a respeito? Bom, eu acredito que o consumo de necessidades básicas ele vai se manter, né? Mas o investimento e colocar o dinheiro para fomentar a economia com certeza vai se reduzir, né? Então, como a economia é uma roda, com certeza ela vai girar mais devagar, né? Basicamente isso. Então, olha só, no começo teve uma certa preocupação do pessoal com o desabastecimento. As pessoas começaram a buscar itens de primeira necessidade, alimentação, higiene, limpeza. Houve uma corrida para supermercados. Então, nessa primeira semana ali, logo depois do decreto municipal, as pessoas se preocuparam, então houve um estouro, um certo desabastecimento a nível Brasil nos supermercados. Agora, o que se percebe? As pessoas estão abastecidas, o consumo naturalmente vai cair. Só que ele tende a voltar a acontecer à medida que as pessoas vão tendo a necessidade de repor os seus estoques e se darem conta que não precisariam ter estocado tanta mercadoria. Então, é natural, vai acontecer. O que aconteceu nas últimas semanas talvez seja um alento para muitos mercados, especialmente passar o resto do mês, mas depois essa curva vai se tornar mais linear, não vai continuar havendo um consumo. E eu acredito que ele vai se concentrar mais em itens de primeira necessidade, remédios, alimentação, necessidade de material de limpeza, ele vai se manter nisso aí. Outros materiais supérfluos, festa, material para festa, enfim, eu acredito que agora as pessoas, é natural, elas não vão fazer festa. Então não vai ter isso aí, bebidas alcoólicas, isso aí não vai ter. Então, vai se concentrar mais nisso aí. Eu queria destacar também, logo que estourou todo o problema, a questão do confinamento, da quarentena, já teve muitas empresas que elas já largaram na frente, né? Já largaram produtos inovadores, né? Olha, vou fazer teleentrega, você não precisa vir no meu restaurante, eu entrego para ti. Vou montar um cardápio de coisas principalmente no ramo de alimentação, né? Eles saíram na frente e eles conseguiram. Outras empresas de festas dizendo, né, não cancele, adie a sua festa. Então, são coisas, essas pessoas estão conseguindo identificar oportunidades no mercado. Bom, primeiro que eu acho que para a gente tentar supor ou imaginar o que vai acontecer com o consumo, eu acho que ele é extremamente dependente do nível e da velocidade da retomada da economia, né? As pessoas, naturalmente, por mais tempo que durar este período de isolamento ou de menor probabilidade de consumo, as pessoas vão segurando, e claro que a necessidade básica é a que vai rodar o consumo na sociedade. Mas eu acho que o consumo também ele vai ficar modificado, a forma de consumir e principalmente a seletividade do consumo. Ou seja, nós tivemos que nos acostumar a forceps, né, a buscar algumas maneiras de consumir produtos e serviços de forma diferente. E aí está um exemplo, por exemplo, do associativismo de setores, que antes não se dava muita importância, porque como a coisa estava normal, ninguém pensava, né? Que são justamente os restaurantes terem que fazer agora as suas teleentregas. Eu vi restaurante em que o atendente foi para a rua e fez uma espécie de drive-thru, para não deixar a sua cozinha lá sem produzir e ele sem faturar. Quer dizer, então, o nível de criatividade e o consumo variou também a partir dessas questões de mudanças e também do associativismo, eu digo, com outras metodologias de consumo. Então, os motoboys foram os mais impactados, talvez, com relação à geração de oportunidades, né? Nós tivemos que utilizar muito o sistema de teleentrega, mas eu acho também que a nova forma de consumir daqui para frente vai mudar, baseado nessa perspectiva também de valorização dos negócios locais. Nós aprendemos que nós temos que dar relevância para aquilo que é produzido aqui. Isso eu acho que foi um despertar que foi
forçado a ser feito também a partir do momento em que, bom, nós compramos muito da China, consumimos muito da China e vejo o que a China fez. Então, naturalmente, eu acho que também vai haver uma maior racionalidade no consumo e um despertar de maior interesse em produtos locais, em produtos nacionais, o que pode fazer, na minha visão, como um grande gerador de oportunidade para as indústrias nacionais, né? Ou para os prestadores de serviço ou para aqueles que vendem produtos aqui no Brasil. Então, acho que esse consumo vai dar uma reviravolta e ele só vai aumentar, naturalmente, a partir do momento da retomada geral da economia. Mas o consumo seletivo, eu chamaria, ele está agora cada vez mais em voga. E eu acho que aí, Fernando, quando tu falas em aqueles empresários que, né, enxergam as oportunidades, aí talvez seja uma grande oportunidade de se enxergar parcerias que tu antes não fazia, porque tu não tinhas a necessidade para fazer, mas que agora pode ser uma grande geradora de novos negócios. Muito bem, pessoal. Penso que não tem como ser diferente, né? Tenho que concordar com a opinião da maioria de todos, que realmente os produtos de não tanta urgência, não de primeira necessidade, serão os mais impactados, talvez. O que dá para a gente concluir? Vai haver, sim, uma diminuição do consumo? Penso que sim. Na verdade, sim. Se a gente parar e olhar um pouquinho para trás, na crise que a gente já passou, isso ano passado, ali, há 2 anos atrás, começou isso a acontecer, né? Diminuiu o poder aquisitivo das pessoas. Não se vendia mais como se vendia uma vez. Então, isso já vem acontecendo gradativamente. Estava se recuperando, como falou o Cadu lá no início, a economia estava acontecendo. Então, me parece, sim, que é um processo gradativo. Neste primeiro momento, vai haver, sim, recessão, já está havendo. As pessoas, talvez, vão se preocupar com as coisas de primeira necessidade, vão se preocupar com o planejamento, vão se preocupar em fazer algumas reservas, medo que venha uma outra crise. Outro fator que também tem que trazer, que está em voga, temos que lembrar, não podemos esquecer, é a agricultura, né? O fenômeno da natureza também está prejudicando, então também vem uma crise na agricultura. Então, são todos, hoje não dá para dizer assim, o segmento tal está bem. Está afetando no geral. Vai diminuir? Penso que sim, vai. Mas as coisas vão acontecendo gradativamente quando a economia for tomando o seu rumo e o seu lugar correto. E chamando atenção também, companheiro, o que já dá para perceber aqui, quantas ideias já saiu, quantas ações, atitudes a gente já mencionou nas palavras de cada colega ali, que tem empresários que já estão fazendo diferente. É o pessoal do restaurante que está fazendo a teleentrega, que achou alternativas para vender, para se colocar. Dá para nós pensarmos, olha, sabe, essa atitude de solidariedade das pessoas, das empresas que estão distribuindo alimentação para os caminhoneiros. Não tem como um ser humano, um caminhoneiro ou uma pessoa que se beneficia disso não ser grato e não lembrar o nome daquela empresa e não indicar o nome daquela empresa. Isso quer dizer, eu não preciso fazer marketing em cima disso, não é a ideia, não é a intenção. É usado uma solidariedade, é usado um coletivo pensando em fazer boas ações e a coisa vai acontecendo gradativamente. Então, isso fica a prova de que, claro, a gente não passou uma situação nem parecida com o que está acontecendo, mas também não é a primeira crise que se enfrentamos no nosso Brasil e no nosso mundo, né? Foram superados e eu parto do prisma também que problemas sempre vamos ter. Se tem problemas, há uma solução. Então, é se pensar, se planejar, e a palavra que eu acho, contribuindo com as que já foi colocada, além da calma, do planejamento, é serenidade. Então, nós temos que ter serenidade neste momento, no atual cenário, para as coisas irem se planejando e irem acontecendo e automaticamente a economia vai retomando, né? Então, para concluir, vai haver recessão? Sim, vai. Mas ao passo que a coisa vai acontecendo e as atitudes vão vindo, as ações vão acontecendo, o comércio vai voltando a se fluir naturalmente. Com certeza. É uma questão muito importante essa de mudar a forma de ver. E no momento que o empresário percebe assim, aquele cliente me ajudou, aquele fornecedor me ajudou no momento que eu mais precisava, é daquele que ele vai lembrar como reciprocidade nas próximas vezes que ele for comprar ou que ele for dar um benefício para aquela pessoa como cliente. Então, essa questão de consumo, ela vai mudar. Do meu ponto de vista, vai mudar sim. Muitas pessoas, ou de repente muitas empresas, vão continuar no mesmo patamar. E elas podem perder muito com isso.
mas aquelas que perceberem a oportunidade, esse parêntese de oportunidade que foi criado através dessa crise que aconteceu, o mundo vai começar a mudar e a perspectiva de consumo vai mudar drasticamente no momento que as pessoas conseguirem ver que existe um meio diferente de comprar e existe um meio diferente de vender. Existem alguns ramos que eles vão ser impactados, sim, o ramo da saúde, por exemplo. Ninguém vai querer marcar uma cirurgia, a não ser que seja de extrema necessidade. Ninguém vai querer ir no dentista ou até num salão de beleza ou no cabeleireiro lá, cortar o cabelo, porque existe o contato físico. Esses ramos que têm um contato físico maior serão os mais impactados neste período. Mas depois volta, porque no momento que eles usarem as alternativas, realmente eles vão conseguir também fazer um pacote ou alguma coisa, ou dar informações através das redes sociais, para que as pessoas lembrem deles e voltem a consumir deles assim que terminar esse isolamento. Eu percebo nessa questão do consumo que, lógico, aqueles artigos de primeira necessidade a pessoa não vai parar de comprar. Mas conversando com várias pessoas, eu também vi que tem muitas pessoas que estão com dinheiro e estão aproveitando oportunidades em que talvez a oferta venha com preço melhor, com oferta mais atraente, e a realidade é que as pessoas estão comprando. Querendo ou não, elas estão comprando. Se a pessoa tem o hábito de comprar determinada coisa, ela pode não ir no comércio. O comércio está fechado, ela não vai lá comprar, é claro. Mas alguém tem essa oferta. Eu vejo por mim, eu fiquei esperando, tinha um equipamento eletrônico que eu queria comprar, aproveitei o momento, começou a vir promoção, comprei pela internet, estava cogitando em comprar aqui. Eu queria comprar umas camisas também, que eu sempre compro no varejo tradicional, opa, é a única coisa que eu não comprava no comércio online, hoje já comecei a avaliar possibilidades. E sobre esse ponto, o que eu percebo? Eu percebo que aquela pessoa que ela tem necessidade de comprar alguma coisa e ela não tem como comprar em função do comércio estar fechado, ela vai para um meio eletrônico, ela não vai desistir depois, a hora que esse negócio voltar a funcionar, ela não vai desistir da compra eletrônica. Ela vai ver que lá ela tem facilidades, ela vai ver que, de repente, alguns comerciantes não estão bem preparados, a equipe de vendas dele não está preparada para dar um atendimento à altura lá no eletrônico, ele não precisa se preocupar com isso. Lá ele consegue comprar com preço um pouco mais reduzido, porque o custo é menor, o custo para manter a operação é menor, a mercadoria chega em casa, ele paga em 10 vezes. Então, acredito que o empreendedor, o empresário, ele tem que estar atento a isso. Ele tem que estar atento que este momento atual, ele veio para, de repente, ele está separando, está criando um outro momento, um momento em que as pessoas vão começar a acostumar com outra realidade, e no momento que elas experimentarem essa outra realidade, vai ser muito difícil, elas verem que aquilo é bom, vai ser muito difícil talvez ela voltar para o meio. Então, como eu acho que o Cadu falou antes, é um momento em que as pessoas estão se acostumando com novas tecnologias. E a tecnologia está aí, ela não volta. Aquilo que vem para quebrar paradigma, para romper barreiras, não volta. Então, aquele varejo que está lá, antes já remava para vender, agora não está vendendo porque está fechado, para ele vai ficar mais complicado. Ele vai ter que realmente se reinventar a cada dia, vai ter que mudar a sua forma de fazer negócio. Isso já é uma realidade que acontece em muitos outros países. Tem países, por exemplo, que você vai numa loja, vê um determinado eletrônico, você pega na mão, manuseia, experimenta, eu quero comprar, posso levar? Não, você não vai levar, nós vamos te entregar na tua casa. Porque é uma realidade. E o pessoal vai acabar acostumando com isso aí, não vai voltar atrás. Mas, passando aqui para o próximo tópico, talvez, muito provável que muitos empresários tenham dificuldades financeiras nesse momento, com essa situação toda. E a gente acredita que ele, nesse momento, ele tem que fazer algo que talvez alguns não estavam muito preocupados, que é olhar para suas contas, mas não é apenas medir o que está acontecendo, o que está pagando, é começar a pensar também como é que eu posso melhorar esse meu negócio aqui, como é que eu posso maximizar isso. Então, nesse sentido, parte até a necessidade, talvez, dele fazer alguma renegociação, ver alguma questão, mexer em alguma coisa que está acontecendo lá. No ponto de vista de vocês, se a gente for olhar para as grandes contas, e é por isso que eu trouxe gente aqui da área contábil, porque eu queria pegar em cima dessa opinião técnica também. Uma das grandes contas que todas as empresas têm é funcionários, colaboradores, folha de pagamento.
que vocês acham que o empresário deve fazer perante isso nesse momento? Quais as alternativas que ele tem para isso? Bom, eu posso começar com alguns apontamentos sobre esse assunto, que é basicamente uma parte bem jurídica, né? Numa situação excepcional, geralmente existem medidas de política pública para contornar essa situação. No dia 22 foi publicada uma medida provisória que altera alguns preceitos da legislação trabalhista, né? O que mais se salienta nessa medida provisória 927 é que ela possibilita acordos individuais entre patrões e empregados, né? Entre empregador e empregado. Isso é muito contrário ao que estabelece a norma do direito do trabalho, porque o direito do trabalho repele em razão do empregado ser hipersuficiente, o empregador ser hipersuficiente e o empregado hipossuficiente. Então, sempre tem a lei para regular essa relação. O que ocorre? Em razão da possibilidade desse acordo individual entre patrão e empregado, desde que não contrarie a Constituição Federal, e esse acordo, inclusive, vai estar acima da legislação e dos acordos coletivos, a primeira pergunta que nos fazem para advogados dessa área é quanto à redução da carga da jornada de trabalho e a redução do salário. Tá? A minha interpretação, primeiramente, eu acho temerária essa medida. Tá? Eu vou expor posteriormente aqui algumas medidas que a medida provisória ela prevê. Por quê? Que eu acho temerária essa redução da jornada de trabalho com a redução da remuneração. Porque a Constituição ela tem alguns mecanismos de irredutibilidade salarial. Então, eu prefiro orientar quem me pergunta que adote as outras medidas que essa medida provisória prevê do que parta para essa que é mais radical. No nosso escopo aqui da nossa reunião, eu vi que trata sobre férias também, né? Essa medida provisória ela possibilitou a concessão de férias individuais para o empregado, mesmo que o empregado não tenha cumprido o período aquisitivo, que seriam os 12 meses que ele tem que trabalhar para depois cumprir as férias, né? Tem que se comunicar a ele por escrito, com 48 horas de antecedência, e esse período de férias não pode ser inferior a 5 dias, tá? Então, e uma medida bem interessante também que ajuda, né, essa é uma medida pública que ajuda o empregador, é que o terço de férias, que todo mundo conhece, todo mundo empresário, ele pode ser pago até a data do pagamento do 13º, que é dia 20 de dezembro. E a remuneração do mês, que geralmente se paga 2 dias antes do empregado sair de férias, ela pode ser paga até o 5º dia útil do mês seguinte ao gozo das férias. Também é possibilitado a concessão de férias coletivas, sem comunicar ao Ministério da Economia, que antigamente era Ministério do Trabalho, mas o Bolsonaro mudou a pasta aí, é uma subdivisão do Ministério da Economia hoje, e também não é necessário avisar sindicato. Então, só tem que comunicar o empregado, e os empregados, no caso, são férias coletivas, e dar as férias, né? Tem mais alguns pontos que a medida provisória abarca, não quero me estender também e não ser muito técnico, mas é possibilitado o banco de horas, que é uma situação bem interessante, desde que acordado, né, formalmente, e o empregado ele vai estar cumprindo, acumulando horas e posteriormente, em 18 meses depois do fim da calamidade pública, ele vai poder trabalhar 2 horas a mais por dia, né? Tem um limite da Constituição de 2 horas extras e tudo mais. Também é possibilitado ao empregador adiantar o gozo dos feriados não religiosos, e os religiosos ele tem que combinar, tem que fazer um acordo com o trabalhador. E tem mais uma medida só também, para não me estender muito, que é o diferimento do pagamento do fundo de garantia. As competências de março, abril e maio, os vencimentos seriam abril, maio e junho, elas vão poder ser pagas em 6 vezes a partir de julho. Basicamente é isso. Não sei se os colegas contadores que também trabalham diretamente com essa área podem colaborar com algum detalhe, se eu acabei esquecendo. Bom, eu acho que antes dos contadores, eu vou me atrever aqui a dar meu pitaco.
porque esse assunto realmente ele talvez seja um pouco mais específico a eles, né? Que são os profissionais mais habilitados para falar, mas eu pretendo aqui tentar contribuir com algumas coisas fora do sistema tradicional, pensando na contabilidade, né? Eu enxergo que essas grandes contas ou os custos maiores, né, Fernando, Cris, eles estejam necessariamente linkados agora com as reformas já realizadas, que entre o colega Diego já citou a trabalhista, né, que é fundamental para que a gente avance um pouco nessa relação empregado-empregador, e que vai possibilitar, inclusive, que novas alternativas se abram para o empresário. Ele vai poder usar mais agora da terceirização, ele vai apostar, quem sabe, um pouquinho mais em tecnologia para reduzir esse custo com o pessoal, enfim. Essa acho que é uma grande tendência. Estamos falando agora já, claro, dentro da normalidade, né? Não nesse período crítico e nesse período horroroso que nós estamos passando, que aí não há nem, acho que não há nem foco nisso, né? Mas acho que o empresário está se preparando para isso, conhecer mais profundamente a questão da reforma, o que está realmente ao seu alcance fazer para tentar diminuir esse custo que é, sem dúvida nenhuma, um dos mais problemáticos sob o ponto de vista da sustentabilidade dos negócios. As questões aí futuras de reforma tributária, que eu acho que também é o segundo gargalo que o empresário encontra, porque aqueles DARFs, DARMs e tudo mais chegam, né? Então, esses custos, eu acho que o empresário vai ter que também ficar muito alerta nas possibilidades de usufruir de alguns benefícios que são gerados, ficar muito alerta nas atualizações para que ele possa, de repente, mudar o seu padrão fiscal e se adequar melhor o seu negócio no seu custo fixo com relação à questão tributária. E, por último, uma coisa que não tem diretamente a ver com o próprio empresário, mas essa reforma administrativa do Estado, que ajuda, sem dúvida nenhuma, com que o poder público também possa ser um pouquinho mais efetivo e não precise cobrar tanto da parte empresarial. E aí eu acho que fica agora, e por isso que eu tentei interferir um pouco antes dos últimos dois que vão falar, que são os profissionais mais habilitados nessa questão, eu acho que abre aí, dentro de tudo que a gente está tentando procurar fazer, né, Fernando e Cris, abre mais uma oportunidade, por exemplo, de negócio para próprios contadores. Aqueles escritórios, aqueles profissionais que tiverem, eu acho que mais aptos, né, e mais atualizados a poder oferecer um serviço em que pese seja orientativo para o empresário, que possa reduzir seus custos, adequá-lo de forma mais ágil possível dentro dos padrões fiscais, que ele vai ter alguns benefícios sob o ponto de vista de reduzir custo e tudo mais. Eu acho que esse profissional, e é dele que vai se cobrar muito isso também, é fundamental, porque aquela questão tradicional de analisar balancete, analisar balanço, ver fluxo de caixa, quem não estiver fazendo isso, por favor, muito provavelmente não está mais no mercado. Então, eu acho que essa questão toda das grandes contas, o empresário precisa necessariamente desse apoio desse profissional que é muito importante, que é o contador. E, claro, o advogado, né, naturalmente, porque algumas questões também são necessárias ter uma questão jurídica mais acompanhada também. Mas eu acho que o contador, hoje, na minha visão, é um grande, é o profissional que pode oferecer serviços diferenciados, criar serviços diferenciados e mais proativos para ajudar os empresários. Muito bem. Então, vamos deixar o Gustavo para arrematar. Eu poderia contribuir com a companheira Cris e aos colegas aí, complementando o que o Cadu acaba de falar aí. Penso que o empresário tem que se aliar aos seus parceiros, tem que se aliar às pessoas que estão ao seu lado. Então, conta com os profissionais, com o jurídico, com o contador, são coisas essenciais. O empresário não pode mais se achar que sozinho consegue resolver as situações. A coisa está ficando muito ampla, a coisa está ficando uma magnitude muito grande. O Cadu acaba de falar, a gente tem que estar atento ao que o governo, o Estado, enquanto governo, vai fazer para poder ajudar as empresas a superarem e saírem dessa crise. Então, eu penso assim, se aliar aos profissionais, aqueles parceiros que estão ao seu lado, seja com sistema, seja contadores, seja jurídico, essas pessoas ele tem que pontuar quem são os essenciais que tem que estar ao seu lado. Separar, aí entram talvez fluxo de caixa, planejamento, separar suas contas. Qual que é a minha maior conta? Qual é que é a minha maior representação? Onde que eu vou? A gente pensa, e temos falado com vários colegas aí, e nosso parecer não vai ser nunca, penso, a grande maioria, deixar de pagar contas.
não vou mais pagar, não preciso mais pagar. Não tem, isso não existe. Não, pode ser feito o quê? Renegociações. Então, separa, se pensa qual é as maiores contas. Fornecedores, por exemplo. Eu vou renegociar com meus fornecedores, vou negociar prazo. São estratégias que tem que se buscar e o empresariado vai ter que buscar isso. Negociar com o seu fornecedor, o colega Diego, o advogado Diego, coloca muito bem aí as reformas, já estão acontecendo. O governo vai colocar, eu falava lá no início, e penso que a gente tem que ter um pouquinho de calma, então me parece que é salutar, é meio que óbvio que essa parte tributária, como coloca o Cadu, vai acontecer, vai ter prorrogação de prazos, vai ter possibilidade de renegociar dívidas, isso vai vir, mas a gente tem que usar o que tem aí. As empresas do Simples Nacional já têm uma possibilidade da ARF, do Simples, que vence a competência de março, que vence lá dia 20 de abril, já foi prorrogada. Primeiro se pode se pagar lá em outubro, e aí sucessivamente os 3 próximos meses. Só que também nós temos que tomar um cuidado, não é eu jogar todas as contas lá para frente agora que vai dar uma bola de neve lá na frente, e aí eu não vou conseguir sair. Então, eu vou empurrar com a barriga o meu problema e não vou resolver. Então, para isso se entra essas ferramentas e essa consultoria que os escritórios oferecem e estão trabalhando junto com as empresas, a grande maioria dos profissionais dos colegas fazem isso. Penso que é um momento de união, de serenidade, que você pense com calma, com planejamento, dividir contas, o que eu pago, como que eu pago, quais que eu devo tentar renegociar, tentar parcelar, mas não querer assim pensar, eu vou deixar de pagar conta. Aí não é uma solução, talvez seja uma necessidade, uma condição, uma decisão precipitada, que era o que os colegas falavam lá no início. Então, a gente tem que pensar que as contas vão ter. Esse momento agora, as coisas logo, penso que tão logo, vai voltar, vai começar a se voltar dentro de uma fluidez, dentro de uma pequena normalidade. Não quero eu aqui, nem tenho condição técnica de falar sobre volta semana que vem, não volta, mas isso passa, né? Eu acho que todos a gente pactua dessa ideia que vai passar, não se sabe há quantos dias ainda, mas que vai passar, vai. Então a gente tem que estar se replanejando, se organizando, buscando estratégias para como que eu vou superar isso. E a nossa concepção que a gente tem visto, que eu tenho colocado para as empresas, é calma, serenidade, vamos planejar, vamos ver o que dá para fazer. A gente está junto, vamos caminhar junto, vamos tentar baixar alternativas. Aquilo que é possível, e eu conto muito por isso, é uma esperança de nós contadores, que o governo venha, dê algumas possibilidades que vai dar, e aí ninguém está pedindo aqui dinheiro, não é só a questão do dinheiro, vai ter N atitudes, N ações que vão acontecer para se planejar, para se renegociar, para poder daqui um pouco diminuir carga tributária. Quem sabe este é o momento agora de a gente repensar no planejamento tributário, como falava o Cadu ali, os nossos governantes darem um insight aí e começarem a pensar que o empresário ele é massacrado por uma carga tributária muito alta. Há uma guerra fiscal entre estados aí por causa de ICMS, que a gente briga há tanto tempo. Então, daqui um pouco, esse é o momento, e me parece que, oxalá, se Deus quiser, isso vai acontecendo aos poucos para salvar nossas empresas, porque hoje o empresário, ele sabe disso, que a carga tributária dele é altíssima, né? E essa carga tributária, diante de uma crise, ele não vai conseguir superar tão fácil assim. Então, precisa, sim, desse cuidado, cuidar da sua empresa como cuida da saúde, como cuida de uma pessoa, como cuida da sua família, cuidar da saúde financeira da empresa. Talvez essas situações são mudanças de paradigmas que têm que acontecer, né? Então, para finalizar e não ser muito redundante aqui, traçar estratégias no pensamento, contar com os grandes fornecedores, os maiores fornecedores, o maior peso da sua conta, o que tu pode renegociar, parcelar, ver, olhar as possibilidades que tem, mas é buscar para o seu lado, o seu colaborador, o seu funcionário. O Diego falava ali, essa flexibilização das leis trabalhistas, que não estou dizendo que tem que firmar, mas tem que estar junto com o colaborador, tem que estar junto com os seus aliados para buscar essas estratégias, e com certeza vai ser superado, sim. Então, só para colaborar então com a fala do Luiz, eu acho que os empresários já tinham que estar fazendo há algum tempo o seu fluxo de caixa. É importante, é uma ferramenta simples, fácil de se fazer,
e é necessária agora, mais do que nunca, para que se possa planejar esse atual momento. A possibilidade de concessão das férias com o pagamento agora dia 5, não mais 24 horas antes, 48 horas antes, a possibilidade de jogar alguns impostos lá para frente, no final do ano, tudo isso vai requerer também planejamento, porque lá na frente vai ter que ser pago isso, então tem que cuidar essa questão. Concordo com a fala do Cadu de que o contador vai ser uma ferramenta, o trabalho do contador vai ser uma ferramenta muito necessária nesse momento, mas também é necessário que o empresário mude um pouco a cabeça dele, né? A gente percebe muito o empresário preocupado com comprar e vender e não com a estratégia, com aquele meios, né? Buscar meios de crescimento, planejamento estratégico, controles financeiros, mistura, a gente vê muito mistura da conta particular com a conta da empresa, então a pessoa vai ter que mudar, o empresário vai ter que mudar. Esse ramo de atividade, o ramo empresarial, ele não pode haver erros, o empresário não pode errar, senão a consequência é muito cara. Renegociação de dívidas, muito cuidado com renegociação de dívidas, porque lá na frente vai ter que pagar também. Procura renegociar dívidas com os grandes fornecedores, mantém os seus compromissos, os seus contratos com os prestadores de serviços, os funcionários. Esses caras, eles vão estar do teu lado, eles vão te apoiar, então uma mão lava a outra, tem que se ajudar. Grandes bancos, esses têm condições de renegociar dívidas, grandes fornecedores, esses também têm condições de renegociar dívidas. Aluguel pode ser renegociado, lá na frente vai ter que ser pago. Então agora é hora de planejamento financeiro. Agora é a hora de pegar, fazer planilhas, botar as contas no papel e aí sim começar a projetar o futuro da empresa. Como eu falei antes, não é um momento de desespero, agora é um momento de fazer cálculo, agora é um momento de fazer planejamento, para aí sim você, ali na frente, voltar a ter o crescimento que você já vinha tendo antes dessa crise do coronavírus. Eu ouvi hoje de uma aluna que eu estava conversando com ela via Hangout, assim, ela disse assim, meu vizinho tem uma padaria e ele fechou as portas e demitiu todo mundo. Essa é a pior situação que pode acontecer, pensa comigo. É um ramo de atividades que pode estar de portas abertas enquanto tantos tiveram que fechar. E ele resolveu fechar as portas por medo. Medo salva vidas, mas ao mesmo tempo o medo pode acabar com muitas vidas. Ele acabou com o negócio dele, sem necessidade, e acabou com o emprego de muita gente que trabalhava para ele numa época que essas pessoas não vão ser empregadas nesse primeiro momento. Depois, aqueles que forem competentes, realmente eles vão entrar de volta no mercado de trabalho, mas vão ter passado por algumas coisas que não precisaria ser agora. Então, existem alternativas, já foram faladas alternativas aqui de funcionários, que é a maior conta, do aluguel, que pode ser renegociado, fornecedores, aquele fornecedor que é teu parceiro de negócios, pede para eles, eu não vou ter dinheiro porque eu não faturei. Vai lá e renegocia com ele. Mas não adianta chegar no dia em que a conta já está vencida e já está indo para cartório. Que ali não é dia de renegociar uma conta. Conversa com ele antes, me ajuda que depois eu te ajudo. Eu vou dar preferência para você no momento que eu comprar o meu produto, que eu comprar o meu material, o meu insumo. E aí você vê quem é teu parceiro de verdade ou não. Aquele que não quiser de forma alguma, ou disser assim, eu não consigo te dar 30 dias, eu te dou 20, te ajuda e vai negociando, vai fazendo alguma coisa que realmente faça a flexibilização e a viabilização do teu negócio. Mas aquele que não quiser te ajudar de forma alguma, descarta ele como teu fornecedor. Deixa ele para outro lá. Fica com aquele que é teu parceiro. Assim como você também precisa ser parceiro das pessoas que mais fazem com que o teu negócio viabilize. E o negócio ele é viabilizado através de equipe. A gente sozinho, geralmente, é muito raro o negócio que prospera ou que cresce com uma pessoa só. Não existe isso, a gente não consegue, a gente só tem 2 braços, 2 pernas e um cérebro. No momento que nós temos pessoas para ajudar no trabalho, a gente precisa respeitar e honrar essas pessoas. Fazer aquilo que precisa ser feito, um acordo que possa ser feito dentro da lei e que não prejudique o dia a dia daquela pessoa também.
ser líder nessa hora, ser um empresário de verdade, que realmente, como vocês colocaram, coloca as contas no papel. Vou fofocar aqui, tem muito empresário que não faz conta. Deixa a vida me levar e se der no final do mês, paga as contas, se não der, não paga. Não é assim. Tem que ter então fluxo de caixa, tem que ter as entradas e saídas, tem que ter os indicadores, porque no momento que você olha a empresa, é como olhar a estrada para frente e olhar o retrovisor. Eu vejo o que aconteceu na estrada para trás para eu poder ter uma perspectiva do que vai acontecer na frente. No momento que eu consigo ter essa gestão, muita gente agora está parado. Está parado, em vez de ficar chorando, ficar se lamentando, ficar irritado porque está dentro de casa, faz a estratégia, faz o fluxo de caixa, vê quais são as contas que de repente são pingos de água que estão realmente indo embora, que não tem necessidade, é tipo aquela torneira aberta que está vazando a água ali e indo embora pelo ralo sem necessidade alguma. Faz o que tem que ser feito, faz o tema de casa. Faz o tema de casa, faz com que o negócio ande e honre as pessoas que te ajudam nesse momento. E ajuda as pessoas também que te ajudaram. Isso é uma questão de reciprocidade. Eu percebo que a realidade, geralmente, quem começa um negócio, vamos falar do pequeno, né? Porque o que a gente mais atende, o que mais a gente conhece é o pequeno, no máximo o médio. Mas, normalmente, como é que se começa um negócio? O camarada lá, de repente, ele é um bom mecânico e ele vai abrir uma oficina mecânica. Mas no momento que ele abre a oficina mecânica, ele vai fazer o que na empresa dele? Vai estar lá passando o dia consertando o carro. É aquilo que ele sabe fazer e aquilo que ele ama fazer. O camarada que abriu um restaurante é a mesma coisa. Ele abriu porque ele gostava de cozinhar, cozinhava bem, foi influenciado a abrir um restaurante. E estou dando exemplos, mas isso acontece em várias áreas assim. E aí essas pessoas, normalmente, elas começam a buscar qualificação. Mas a qualificação que elas buscam é o quê? A qualificação técnica. O camarada que é mecânico, ele procura conhecer de injeção eletrônica de tal modelo, se atualiza aqui, o dono do restaurante, ele vai e busca uma técnica. Mas esse lado mais de gestão, ele acaba deixando meio que de lado isso. É como a Cris falou, ali paga as contas, tá bom, vamos ver o que acontece. E aí entra muito aquela história, eu acho que foi o Gustavo que falou, o Luiz, agora até não me lembro, do CPF e NJ, né? Que é o empresário que ele mistura tudo, é um bolo só. Entrou dinheiro aqui, ele vai pegando para as coisas dele, e como ele não está ali olhando para um DRE, e muitas vezes a gente fala em DRE para esses empresários, ele quase que pergunta, mas vem cá, isso come puro ou é de passar no pão esse negócio? Ele não sabe o que é um DRE. Mas se ele não está olhando aquilo ali, sobrou um dinheiro no caixa, final do mês, preciso viajar, rapa o caixa, e aí o mês que vem é aquela bola de neve. Então, algo que a gente sempre vem insistindo há muito tempo, a importância que é ter um planejamento, né? Eu planejar meu financeiro. Lá no final do ano, vai vir 13º, vai vir renovação de seguro, vai vir aquele monte de coisa. Começa a prever, fazer um caixinha ali, começa a se organizar para isso. Essas contas, esses impostos que estão sendo algumas questões jogados para frente, eles não vão morrer. Uma hora vai ter que se pagar isso. Essa conta ela vai vir de qualquer jeito. Você faturando agora ou não faturando, vai vir. Vai ter que pagar. Então é importante a organização parar, coisa que talvez antes não se fazia por falta de tempo, mas agora o negócio está parado, qual é a desculpa, né? Então põe uma planilha lá, abre um Excel da vida, se não tem um sistema, qualquer sistema dá isso, mas começa a documentar quais são as contas, como que é isso, como é que eu vou pagar, faz uma programação. Referente também à questão de negociação, é muito importante aqui, isso que alguém falou, com fornecedores, por exemplo. Estou lá com dívida com fornecedor, algo para pagar ali, não vou conseguir dar a volta. Senta e renegocia. Senta lá, conversa. É óbvio, né? Aquele que chegar na frente vai levar vantagem, porque os fornecedores também eles vão ter contas para pagar nesse momento e também não estão faturando. Estão na mesma realidade de que todo mundo. Mas acontece o seguinte, se você deixar para ir lá renegociar com o teu fornecedor, depois que todo mundo foi lá, a probabilidade dele negar isso para você é muito grande. Então já se antecipa, já começa a fazer isso. O mesmo vale para aluguel, por exemplo, que é uma das contas que normalmente mais impacta. Senta lá, conversa, vê o que tem que fazer. Mas eu queria perguntar para vocês duas questões. Claro, quem tiver... só um minutinho. Tá, já vai lá então. Então, eu queria só fazer uma perguntinha aqui, porque duas coisas que o pessoal tem nos perguntado. A questão de negativa de impostos,
questão de negativa, porque parece que alguma coisa houve prorrogação aí por cerca de 120 dias, que está valendo. E a outra coisa também que tem impactado alguns empresários, que para emissão de nota fiscal você precisa do certificado digital, mas o certificado dele venceu. E as empresas, as certificadoras, não estão emitindo o certificado nesse momento porque precisa do contato presencial. Como é que fica essas duas questões? Bom, a questão da negativa, assim, delas, aquelas que estavam válidas e vão vencer agora nesse prazo, elas tiveram seu prazo prorrogado por mais 120 dias. Aquelas que já venceram antes ali da crise, essas não, essas devem ser renovadas. Então, a pessoa tem que buscar, se ela precisa da negativa, buscar regularizar essa questão, né? Na medida provisória, nos decretos que saíram, havia a possibilidade de contratação de empréstimos sem a necessidade de negativa. Mas nem todos os bancos estão acatando essa situação, então tem que ter muito cuidado. Aconselho também a pessoa ter muito cuidado com o financiamento, porque nessa hora, no desespero, a pessoa pode tomar um financiamento a uma taxa alta. Os bancos eles não baixaram taxas, a não ser o BNDES. Então, se você tiver acesso a uma forma de financiamento, que se busque uma barata, que se analise antes. E com relação ao certificado digital, aqueles que estavam vencendo, eles também tiveram uma prorrogação. Só que essa semana eu tive um caso de um que venceu e eu precisei realmente, ainda estava trancado. O sistema da Receita ainda não estava pronto para revogar o prazo da utilização desse certificado. Talvez agora, nos próximos dias, já liberem essa questão, mas também havia a previsão de uma revogação do prazo de vencimento dos certificados, para que o empresário pudesse, né, utilizar ainda o certificado digital dele. Para contribuir aí com o Gustavo, complementando o campeão Olimpíadas, a questão dos certificados, já tem, talvez aí entra uma expertise das certificadoras, que algumas estão fazendo esquema de plantão. A pessoa liga lá, agenda, e a certificadora vai até a empresa, faz atendimento remoto, pega a documentação e só precisa da assinatura do empresário. Então, já estão conseguindo fazer isso também. Hoje eu já consegui encaminhar um. Outra situação, outra possibilidade, que para alguns casos, não para todos, mas para alguns casos, tem a possibilidade da pessoa jurídica passar uma procuração eletrônica ao contador, para que a gente, com o nosso certificado do escritório ou do certificado do escritório, possa se emitir uma nota, possa se fazer. Então, tem essa flexibilidade também para a gente poder fazer dessa maneira. Eu vou contar uma feliz coincidência. Quando saiu o decreto de fechamento, né, das entidades, das empresas, o meu certificado venceu na quarta-feira, eu na quinta fiz o meu. Na sexta, a certificadora fechou. Então, tive muita sorte com o caso e estou tranquilo. Muita sorte mesmo. Eu acredito que além do BNDES, com o crédito que está chegando, o governo federal liberou um dinheiro bem importante agora para crédito dos pequenos empresários, pequenos e médios empresários. Vai chegar nos bancos nos próximos dias com um juro barato. E não é para construção de imóvel, nem para comprar carro, nem nada. É para giro realmente, é para poder se manter nesse período que deu a baixa. Aí, só que eles pedem o cuidado, assim, que vai ser muito bem vistoriado o uso desse dinheiro. Não é para comprar carrão, não é para comprar, para tirar férias depois que passar a crise, esse dinheiro é para manter e para crescer a empresa. Então, a gente sempre diz assim, o governo está contra os empresários, nem sempre. Muitas vezes pensam e fazem aquilo que é possível dentro daquilo que consegue-se, né, da realidade atual. Mas agora já dá para ir conversando com o pessoal dos bancos, ali com os gerentes, porque logo está chegando esse dinheiro na praça, e é um dinheiro com juro barato, com prazo longo, e a sugestão é que se pegue esse dinheiro com cuidado, cuidando do DRE, cuidando do fluxo de caixa, com observação de colocar bem direitinho lá no contas a pagar essa conta e pagar religiosamente, mas esse dinheiro pode ser utilizado para o crescimento da empresa. Então, vem possibilidades reais agora.
Para colaborar, Cris, assim, de repente é uma estratégia de você trocar dívidas de curto prazo com uma dívida de longo prazo. Se o empresário estiver muito endividado, sem condições de dar a volta, talvez seja uma estratégia tomar um empréstimo, um juro bom, um juro de mercado ou até mais barato, para ele poder, desde que ele utilize esse valor para quitar dívidas, pagar os impostos que estão atrasados, parcelamentos atrasados, fornecedores atrasados, e aí regularizar a sua vida financeira, contando que todo mês vai ter que pagar esse valor lá, a mensalidade, a prestação do empréstimo. Mas é uma maneira de organizar a sua vida financeira. Então, talvez seja uma estratégia boa, mas assim, ó, tem que ser calculada, tem que ter fluxo de caixa para ele poder tomar essa estratégia primeiro. O que eu devo, afinal de contas? Eu tenho que fazer um levantamento do que eu devo. Quais são as minhas dívidas, quais são os impostos que eu tenho atrasado, aquilo que está trancando a minha CND. Então, faz todo esse levantamento, levanta o teu passivo, aí depois renegocia, joga a longo prazo essa dívida, para daí reorganizar a sua vida. Né? Complementando também o que a Cris e o Gustavo colocam, diante desse planejamento, ele pega sim o dinheiro, mas ele já está buscando, vai ter que pensar as estratégias alternativas para aumentar o seu faturamento. Se ele não estava pagando as suas contas com o seu faturamento normal, não adianta eu pegar dinheiro, eu vou fazer mais um passivo e aí eu vou ter mais uma obrigatoriedade para mim cumprir, uma obrigação para mim cumprir. Então, junto com o pegar valor, eu acho que é primordial e é bem sensato essa situação, tem que se pegar, porque parou de se faturar, não vai ter como pagar as contas imediatas, ou está trancando negativas. Então, é o momento, sim. Eu falava hoje à tarde para um empresário, por telefone, que às vezes a crise vem para nos salvar também, né? A gente aproveitar com essa, ver se a necessidade de uma organização, buscando estratégia, a gente consegue superar isso, né? Aqui também dá para a gente pensar que tem que entender um pouquinho a calma, não dá para se liberar um dinheiro nesse imediatismo, numa coisa tão precipitada, porque às vezes a coisa começa a ser liberada errada. Então, eu vou liberar dinheiro para os microempreendedores. Sim, tem que liberar, é passível, o governo tem que contribuir, vai ter que dar a sua cota parte aí, mas ele tem que saber quais são os critérios, como a Cris colocou, para que eu vou liberar esse dinheiro? Como que eu vou liberar? Quais são os critérios que eu vou pedir? Vou liberar negativa? Sim, se libera negativa por uma questão social, eu não tenho como se tirar a negativa hoje, mas tem outros mecanismos que eu posso ver para quem que eu estou liberando, qual é a finalidade que está se liberando, pedir outros requisitos, outras documentação, para viabilizar o negócio da pessoa, não porque eu não posso pensar, o governo pensar em liberar dinheiro para afundar mais as empresas por um imediatismo, então tem que ser coisa com cautela, com calma e com um planejamento, porque a coisa se chega à sua finalidade essencial que é. Né? Cadu, quer complementar alguma coisa sobre isso? Não, acho que com esses temas aí não, Fernando, mas claro que é mais do que importante o empresário estar atento, né? Tu citava o exemplo dos pequenos, que mal conseguem fazer a gestão da sua empresa, então é nisso que eu insisto, que existe uma série de oportunidades para os profissionais, especialmente liberais e contadores, poderem fazer um tipo de apoio qualificado aos empresários, dando justamente esse norte, fazendo uma análise das suas contas, auxiliando ele a pensar um pouquinho mais sobre isso. Porque, de fato, o camarada está lá focado no serviço, focado na sua empresa, e por hábito ou por inexperiência não tem como fazer isso. Eu acho que isso é importantíssimo, do seu ponto de vista da manutenção e da longevidade da empresa, né? E uma outra coisa que eu acho que é muito importante criar essa história do exercício, né, que o empresário tem que fazer com relação ao planejamento, análise de fluxo de caixa, tudo mais, é o que eu chamo de provisionamento. Eu acho que isso é importantíssimo, né? Criar essa imagem e principalmente criar essa metodologia constante de que nas épocas de bonança, especialmente, você tem que provisionar, você tem que deixar reservado lá algum recurso e planejar o futuro da tua empresa prevendo dificuldades. Eu acho que isso é uma coisa muito importante. Você não sabe o momento que você vai ter que fazer lá um pagamento de uma trabalhista, eventualmente, ou você não sabe o momento que você vai ter que fazer um financiamento, uma compra de um material, um investimento em alguma técnica, tecnologia que você não estava prevendo. Então, acho que isso também é muito importante
que o empresário tenha a noção de que deva fazer como exercício vital para a manutenção do seu negócio. Perfeito. Eu acredito que vai haver nos próximos dias algumas linhas aparecendo com juro mais barato. O BNDES já tá com uma linha para quem tem acesso. Já tem, exatamente. Então, mas é muito importante isso aí, é pés no chão, né? Pés no chão, olho no número, né? Tem que estar sempre olhando agora, olhando lá na frente. Então, eu tenho um planejamento, eu tenho algo inovador que eu vou implantar aqui, eu tenho um estudo, eu tenho ações concretas, eu sei que esse dinheiro vai me ajudar, vai me tirar desse sufoco momentâneo aqui, mas vai me ajudar lá na frente, né? Então, você tem que ponderar isso, pondera a importância disso. Daqui a pouco, como o Gustavo falou, a troca de dívida, estou lá endividado com o fornecedor, eu tenho uma oportunidade de fazer uma negociação aqui, desde que eu tenha uma cautela, não tem por que não aproveitar, não ir para cima e não encarar isso, né? Vamos pegar aqui uma outra linha, fugindo um pouquinho dessa questão de renegociação e de dinheiro. Vamos tentar trazer algum cenário olhando para os 4 setores principais aqui. Varejo, serviço, distribuição e indústria. Do ponto de vista de vocês, o que pode ser feito para algum desses setores para inovar, para fazer diferente e tentar burlar tudo isso que está acontecendo hoje? Eu penso, companheiro, que Pode falar, Gustavo. Pode concluir. Não, eu acho que a palavra essencial aqui, colegas, é reinventar, é se reinventar. Como que você vai enfrentar esse cenário todo? E aqui, esse reinventar pegaria nas 4 esferas. Pega no comércio, no varejo, nos serviços, na distribuição e na indústria. Talvez a indústria. Eu tenho uma indústria, mas junto com a indústria eu tenho um serviço. Talvez seja neste segmento que vai tirar do sufoco agora a parte do serviço. Eu prego muito que os serviços vão ter a sua importância essencial neste momento. Os serviços de vários segmentos, de qualquer prestação de serviço, ele reinventando, ele buscando estratégia, buscando inovações, estando ao lado do empresário, ao lado do seu parceiro, vai conseguir achar alternativas, talvez mais rápidas, menos remuneradas, sim, pode ser que isso aconteça, mas vai ter uma oportunidade, vai ser um gatilho para que isso faça o seu negócio alavancar. Reinventar. O varejo vai ter que reinventar muito, vai ter que achar estratégias. Nós podemos retomar o nosso início da conversa. Se a loja de confecções, a loja de roupas não vai receber muito cliente lá porque está numa recessão, porque o pessoal não vai ter que reinventar, vai ter que buscar alternativas. O companheiro está colocando aí, quem sabe eu não posso buscar o companheiro lá para me vender uma camisa diferente. Eu sei o gosto, eu tenho que saber o gosto do meu cliente, eu tenho que saber o que o meu cliente espera do meu comércio para me buscar. É reinvenção. Cada um tem que buscar as suas alternativas, buscar os segmentos, estar atento às mudanças. Daqui um pouco, quem não vendia pela internet começar a vender pela internet. A gente está vendo que isso acontece. Quem de nós muitos saberia, mas a gente não era comum nós estar fazendo reuniões por eletrônico, né? Usando os meios eletrônicos para fazer isso. Não era uma coisa tão eficaz. Então, tá aí, comércio de informática, com a prestação de serviço, e aí vai. Todas as situações que eu acho que a palavra-chave para fechar esse cenário seria a reinvenção. Reinvenção, olhar lá na frente, ver, estar atento às mudanças, estar atento aos grandes centros, aos pequenos centros, aos médios centros, ao tipo de cliente que eu tenho que ter, qual cliente que eu tenho que valorizar, qual cliente que me procura o meu produto, qual cliente que está, o que o meu produto precisa melhorar, o que eu preciso melhorar enquanto prestador de serviço. É essa a atenção. E eu tenho, como eu tenho me envolvido muito com o escritório nos últimos dias, tentando estar ao lado do empresário, eu tenho escutado o empresário, eu tenho procurado saber o que ele espera, qual é a angústia dele, para a gente tentar falar a mesma linguagem do empresário. Então, faço de mim esse exemplo, que o empresário também escute seu cliente, veja, e esteja aberto a mudanças, aberto a mudanças de paradigmas, abertos à inovação, e penso também que é a gente pensar no grande coletivo.
Eu não posso estar pensando só individualmente no meu negócio. Eu tenho que pensar enquanto contador, e é isso que eu já venho conseguindo tentando fazer, é a me aliar aos colegas, me aliar aos grupos de profissionais, que a gente tem uma boa ligação, para mim não estar preocupado, o meu colega vai me tirar cliente, o meu colega, eu acho que a gente tem que superar essa fase, nos aliar e crescer enquanto grupos, enquanto segmentos, a gente crescer. Penso que aí seriam os grandes diferenciais do momento. Para colaborar com o Luiz, eu acho que algumas estratégias assim práticas que a empresa pode ter, varejo, buscar novos parceiros, buscar presença digital, reavaliar produtos, reavaliar o próprio segmento que a empresa está atuando, serviços. Eu acho que agora não é hora de lançar novos serviços, acho que agora não é hora de captar novos clientes. Eu acho que agora, no ramo de serviços, é hora de buscar clientes antigos, é a hora de manter relacionamentos, dar atenção àquilo que você está fazendo. Eu acho que nesse momento é o momento de manutenção do setor de serviços. Distribuição, eu acho que é o momento de buscar novos canais de distribuição, sim, novas formas de fazer com que o produto chegue às diversas ao consumidor, né, aos diversos nichos do mercado. E a indústria, enfim, a indústria ela é o pulmão, né? Ela começa tudo por ela e é a primeira a ser afetada sempre. Então, no caso da indústria, eu vejo assim, planejamento financeiro, planejamento de caixa, porque logo ali adiante vai ter uma demanda que foi reprimida, que ela vai estourar e a indústria vai ter que estar preparada para atender isso aí. Então, nesses ramos, esses 4 ramos assim, eu vejo que o momento é de planejamento mesmo, cada um dentro do seu setor, buscando mesmo essas estratégias de sobrevivência agora nesse momento. Depois, mais adiante, manutenção e depois crescimento da empresa. Bom, Fernando, eu acho que é conhecido que cada um desses 4 setores, né, que são os mais importantes e abrangem a grande maioria dos negócios, das atividades, cada um deles tem as suas especificidades, né, muito diferentes e realmente é por isso que estão assim mais ou menos separados. Eu acho que o grande sinal de que esses setores vão realmente poder continuar vivos, prósperos, tem que se basear em alguns preceitos. O primeiro deles é a tecnologia, e vale para os 4. Aliás, isso que eu vou falar, eu acho, na minha visão, que vale para os 4 setores. A tecnologia é hoje fundamental para você estar dentro do mercado, adaptado a tudo que está vindo por aí. E como o Luiz bem falou, a tecnologia que está nos proporcionando, forçadamente, porque senão nós provavelmente estaríamos lá na empresa do Fernando, gravando lá em frente a algumas câmaras e tudo mais, e tomando um cafezinho, mas a tecnologia proporcionou que nós estejamos cada um nas suas casas e fazendo aqui uma conversa muito proativa. Então, a tecnologia é, na minha visão, a coisa mais importante que o empresário tem que estar alerta para que ele se adapte dentro do seu negócio àquilo que hoje a tecnologia já oferece. Bom, aliado a isso, naturalmente tem que vir a inovação, ou seja, ele tem que fazer diferente. Ele, claro que vai manter e claro que vai continuar fazendo algumas coisas que ele tem sucesso e que dão sustentabilidade ao seu negócio, mas ele tem que inovar, ele tem que fazer algo diferente e não precisa uma crise mundial para que ele tenha a capacidade de começar a criar esse pensamento de fazer algo diferente. Eu acho que nos 4 setores, eu acho que também se adapta bastante essa minha visão. E por último, acho que é uma coisa relativamente nova, mas que eu acredito muito, e que aí sim o ensinamento do Covid-19 pode dar um start ou pode alavancar, na minha visão, esse comportamento que é fundamental hoje para todos os segmentos. É o que se chama ou de economia colaborativa ou de compartilhamento e parceria. O comércio, se você for analisar com distribuição, ele está linkado. Então, tecnologia com comércio e distribuição, se você não estiver atento a isso, tiver um bom parceiro ou você criar um canal legal de distribuição, você está morto. Então, essa questão do compartilhamento de parcerias, eu acho que é importantíssimo. É você ficar mais atento àqueles que estão próximos de ti, ou mesmo distantes, mas que a tecnologia pode fazer, e você se aliar para reduzir custos, para trazer uma coisa nova no mercado, para você se diferenciar. E juntos, vocês dois, parceiro e compartilhando essas questões, vocês poderão ter mais êxito
e maior sustentabilidade dos negócios. Então, eu vejo que esses 4 setores dependem, na minha visão, de um futuro próspero, estarem atentos a essas temáticas. É basicamente isso que eu acho que tem que ser feito em todos os setores, e a indústria, como bem disse o Gustavo, que tudo mais ou menos começa por lá, né? A indústria, naturalmente, precisando, sim, e eu não vejo como também ser diferente, ela precisa ter um olhar diferente do poder público, né? Porque um país que tenha uma capacidade industrial instalada boa é um país que naturalmente vai conseguir ser mais próspero. Então, acho que aí sim, em alguns setores, que não precise ser na base do cabresto, mas que tenha lá um acompanhamento um pouco mais próximo, com políticas mais assertivas, para que a indústria, que é a que mais sofre, que é a primeira que sofre em qualquer crise, possa ter mais sustentabilidade. É importante isso, mas eu acho que os industriais também têm que estar atentos a isso que eu estava falando. Eu acho que, de maneira geral, para mim, esses 4 setores estão extremamente dependentes desse novo posicionamento por parte dos seus proprietários, donos, CEOs, enfim. Colaborando com o que foi exposto aí, eu acredito que todas as palavras colocadas pelos colegas, se tivesse feito uma reunião estratégica com os empresários antes da crise, aí, dessa crise por causa do Covid, as palavras não seriam tão diferentes, entendeu? Sempre seriam exclusividade no negócio, tecnologia, reinvenção, a prestar um serviço diferenciado. Que eu acredito que essa crise veio a acelerar o processo, entendeu? A fazer as pessoas terem que pensar mais rápido, porque o risco de quebra ou de um prejuízo é muito maior. Então, o que eu entendo que o processo se acelerou, né? Mas o que o empresário tem que fazer é o pensamento acelerado que ele já tinha que fazer antes, porque o mercado ele cobra o preço, né, de quem fica parado. Então, o que tem que se fazer é pensar mais rápido, fazer no sentido do que todo mundo veio falando, para não ficar para trás. Desculpa. Não sei se ficou. Basicamente é isso, gente. Eu acredito assim, ó, que te trouxe até aqui não vai te levar até onde você quer chegar. Então, mudanças são necessárias e mudanças são boas. Outra coisa, se você está num grupo de empresários, você não precisa pensar sozinho. Se você usar a tua equipe para o lado bom, você não precisa pensar sozinho. Então, é aquela questão assim, tenha pessoas de fé que estão perto de você. Olhe o que os outros empresários estão fazendo, discuta com pessoas que têm os mesmos problemas que você. É uma questão de abertura de mente. No momento que eu estou naquele caminho de cabresto, onde eu só olho, só enxergo um caminho único, fica muito mais difícil. Mas no momento que eu começo a conversar com outras pessoas, começo a abrir a mente, começo a conversar com outros empresários, começo a entender alternativas, posso utilizar a alternativa que um colega está usando, ou alguém até do outro setor, que não tem nada a ver com o meu. Treinamento online existe já fazem inúmeros anos. Agora a gente está trabalhando com uma tecnologia que se usa para treinamento online. Então, atendimento remoto se usa há muitos anos. Quantas pessoas não conhecem as tecnologias? Sim, é importante, mas quando é que o empresário vai conseguir enxergar estratégias novas? Quando ele continuar trabalhando no operacional, lá na base da pirâmide? Existem 3 níveis de trabalho dentro de uma empresa. Na base da pirâmide é o operacional, no meio da pirâmide o tático, no topo da pirâmide é o estratégico. A grande maioria dos empresários que chegam até nós para uma mentoria, que chegam para um treinamento, trabalham na base da pirâmide, fecham o horário deles inteirinho, às 8, 10, 14, 16 horas por dia trabalhando no operacional. Mecânico sendo mecânico, o dono do restaurante cozinhando ou atendendo no caixa, até mesmo qualquer dentista simplesmente sendo dentista, mas não pensando no estratégico da empresa. Se gosta de trabalhar nisso, continua trabalhando, mas algumas horas do teu dia, algumas horas na semana, precisa estar no estratégico. E agora que está tudo parado, legal. Menos operacional, muito estratégico,
acelera o processo, que nem o Diego falou, e acelera a estratégia da empresa. Só assim a gente consegue enxergar alternativas no momento que o empresário estiver no lugar certo dele, lá em cima, no estratégico, enxergando a empresa como um todo e fazendo a distribuição das coisas que precisam ser feitas pelas outras pessoas através de processos, através de manuais, através de fluxograma, um organograma bem feito e a estrutura da empresa, a sistemática de trabalho da empresa funcionando redondinho. Porque é ali que o empresário vai conseguir superar a crise do coronavírus, a crise econômica, uma guerra, ou qualquer coisa que venha acontecer daqui para frente, porque não vai ser a primeira e não vai ser a última. A pessoa tem que estar preparada. O empresário precisa estar preparado, porque muitas pessoas dependem dele. Então, nessa hora é horário de dizer assim, ó, respira, segue adiante, faz o que tem que ser feito, faz o tema de casa. Qual é o tema de casa? Cria uma estratégia para a tua empresa, cria um jeito para a tua empresa, aproveita esse tempo, vai lá e olha o que pode ser melhorado. Só no momento que o empresário estiver no estratégico da empresa que ele consegue inovar, que ele consegue ver oportunidades, consegue ver as coisas com um olhar diferente, com um olhar mais amplo, em que as coisas mudam para ele, mudam para a empresa dele, para a equipe dele, para toda uma sociedade, todas aquelas pessoas que dependem dele, porque os clientes também dependem. Então, esta mudança comportamental, ela é a base para que tudo funcione melhor amanhã, no ano que vem ou daqui a 10 anos. Ontem, inclusive, eu lancei um vídeo, foi no nosso canal do Telegram, canal do Empreendedor Líder, colocamos no Facebook, também no Instagram, e nesse vídeo a gente alertava, né? A gente fazia um alerta que qualquer ramo, qualquer negócio tem alternativas, tem o que fazer. E eu levei uma paulada de alguém que assistiu lá, ele me disse assim, olha, falar é muito fácil, quero ver na prática. E qual é o recado que eu quero deixar em relação a isso? Acontece que na prática também é fácil, e mais fácil ainda. O que é difícil? Aliás, o que é mais fácil do que tudo isso é não falar nada e não fazer nada. É sentar, chorar e esperar que tudo se resolva, que o governo dê um jeito, que as coisas voltem como era antes, que venha uma vacina. Enfim, isso é muito mais fácil, mas não resolve o problema. Nós temos que agir. Mas o importante é o seguinte, tem pessoas com dinheiro, tem pessoas que querem comprar e tem pessoas que vão comprar. Vamos pegar assim o funcionalismo público, principalmente o federal, esses caras estão recebendo, não sei até quando, mas estão recebendo e vão comprar. A questão é, quem que vai vender para ele? Quem está lá sentadinho, chorando, reclamando, esperando uma fórmula mágica, criticando alguém que está fazendo um trabalho que nem o nosso? Ou alguém que está pensando diferente, que está fazendo diferente? Quem que vai vender, será, na opinião de vocês? Eu acredito que é quem está pensando diferente, quem está tentando agir diferente. E algo assim, ou mesmo antes da crise, muitos empresários chegavam até nós, mas Campanholo, eu estou com dificuldade, o meu produto é bom, o meu serviço é bom e eu não estou vendendo o suficiente. Antes da crise. Calcule agora como é que está esse pessoal. Mas aí quem vinha com esse problema para nós, tem duas perguntas, que são as primeiras perguntas que a gente faz. E eu tenho aqui falando com a gente, tenho 3 empreendedores líder aqui, o Gustavo, o Luiz e o Diego passaram por nós. As duas perguntas que a gente faz, qual que é? Qual é a tua proposta de valor? Ou seja, o que tu faz que você se diferencia dos teus concorrentes? Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta é quem é o teu cliente? A maioria das pessoas que eu pergunto isso não sabem, elas respondem isso de uma forma muito ampla, Ah, eu vendo roupa. Ah, eu faço contabilidade, eu sou advogado, eu sou mecânico. Tá, não, isso eu sei que você é, mas eu quero saber o que tu faz de diferente que o teu concorrente não faz. O que te torna único? Eles não sabem. Quem é o teu cliente? Ah, meu cliente é todo mundo que tem um carro. Meu cliente é todo mundo que tem uma empresa que precisa de uma contabilidade. Meu cliente é todo mundo que precisa de advogado. Cara, teu cliente não é todo mundo. O teu cliente é uma pequena fatia. Então, essas duas coisas, no meu ponto de vista, elas têm que estar na ponta da língua de qualquer empresário. O que te torna diferente? O que só você faz? Quem é o teu cliente? Você precisa saber tudo do teu cliente. Que idade ele tem, que sexo ele tem, aonde que ele vai, quais são os hábitos, onde que ele mora. E isso agora, nesse momento, isso se tornou muito mais real do que antes. Quem vai sobreviver é aquele que vai se adaptar mais no sentido de, inclusive, saber o que ele faz de diferente e quem que ele atende. No momento que você sabe isso, você encontra alternativa, você encontra jeito diferente de saber
E não importa o setor, não importa o que tu faça. Ontem eu vi um caso que eu fiquei simplesmente de boca aberta, e foi numa live que eu ouvi do Vinícius Dutra, se eu não me engano, que ele é um consultor. Ele falava de uma empresa, olha só que interessante isso aí. A empresa promove fornece tendas para eventos, para festa, show, coisa arada. Quem é que está fazendo show agora? Ninguém está contratando show, ninguém está fazendo evento, ninguém está fazendo nada. O dono poderia estar lá chorando como outro qualquer. Meu Deus, o que vai ser? Sabe o que o cara fez? O cara bolou uma tenda diferente para montar hospital ambulante. Hospital, me fugiu o nome agora. Mas, enfim, ele fechou contratos. Campanha, isso aí. Campanha. Ele fechou contratos com prefeituras de várias cidades, já está recebendo dinheiro para se der uma emergência lá, um surto, ele vai lá e monta a estrutura. Então, quer dizer, um negócio que talvez muitos digam, não, mas é evento agora, é melhor o cara fechar, porque agora não vai ter jeito. Está ali bombando. Serviço, gente, vamos pegar ponto a ponto aqui. Serviço. Nossa, o que dá para fazer de online? Vamos aproveitar que temos aqui 2 contabilistas, temos um advogado aqui no grupo falando. O que te impede, né? O que impede um contabilista de atender um cliente que está lá no outro lado do país hoje? Nada impede. Nada impede. O que impede um advogado atender um cliente que está lá, talvez até em outro país, de repente, né? Claro, as leis lá são diferentes, mas no sentido de dar uma consultoria, de fazer alguma coisa, nada impede. O próprio CRP, o Conselho não sei se é esse o nome, o Conselho dos Psicólogos, liberou para o psicólogo, pode atender pela internet. Psicólogo hoje, tem psicólogo que está em casa esperando passar e tem psicólogo que está atendendo pela internet. Nutricionista, já vi nutricionista atendendo pela internet. Muito fácil. Então dá, tudo tem jeito, tem como fazer. Vi outro caso também que me deixou de boca aberta, uma manicure. Uma manicure não tem como agora atender, ela tem que ir lá fazer as unhas da mulherada ali pessoalmente. Sabe o que ela fez? Ela fez uma média lá. Em média, cada unha que ela faz custa R$20. As clientes dela vão lá uma vez por semana, então gastam R$80 no mês. Ela criou pacote de um ano lá por R$600, R$700, por exemplo, e vendeu antecipado. Vamos aproveitar agora que não estou fazendo, eu vou te vender esse pacote. Ela tem muitas clientes com poder aquisitivo, está lá faturando. Então, tem alternativa, sim, tem jeito. Varejo. O que varejo pode fazer? Primeira coisa, tem que estar no online. Qualquer negócio hoje em dia vai ter que estar no online. Um e-commerce. Mas eu não tenho condição, não sei investir agora, não tem como. Telefone. O que custa o telefone pegar meus melhores clientes? O que você está precisando? Eu levo aí para você. Busca alternativas. Tem como fazer diferente. O próprio restaurante aqui que o Gustavo comentou, né? No primeiro dia lá que saiu essa portaria, esse decreto que tinha que todo mundo tá fechando, teve restaurante que até agora o dono tá lá chorando e teve aquele que começou com teleentrega, com pratos, com entregar sem custo, com opções diferentes. Tem o que fazer, tem como fazer. Distribuição, é a mesma coisa de distribuição, está muito ligada como o varejo, como o Cadu muito bem colocou. O que impede de uma distribuidora? Fecha uma parceria. Quem são os meus revendedores, os meus clientes que compram e revendem? Pessoal, vamos fazer o seguinte, eu vou fazer um e-commerce aqui, tá? Eu vendo direto, você entrega ali na ponta, e em contrapartida você me dá um apoio aqui. Ou então, monta uma loja para todo mundo ali. Está todo mundo online, todo mundo está ganhando, está tudo funcionando. Indústria, mesma coisa, o que impede? A gente percebe, inclusive, que teve já casos, teve um movimento de indústria já tentando essa parceria. Vamos botar um e-commerce, entra com os revendedores lá, mas o revendedor, normalmente, varejo, às vezes, focado no problema, ele não enxerga isso como uma oportunidade. Né? Então, vamos de novo. Né? Muitas vezes a gente acaba sendo repetitivo, mas eu acredito que esse conceito ele tem que estar martelando na cabeça. Quem sair na frente vai levar vantagem. O que não dá, fica em casa, chorando, reclamando, assistindo televisão, vendo tragédia. O foco principal que eu acredito muito, é nisso, é na mudança de comportamento. Vai ter gente morrendo e gente crescendo. É a questão seguinte, o empresário ele tem que escolher. O que eu quero? Eu quero morrer ou eu quero crescer? Para não alongar demais aqui, porque senão eu fico falando a noite inteira. Eu queria de vocês assim uma palavrinha final aqui para a gente encerrar. Bem, posso começar eu. Eu gostaria de agradecer a oportunidade de participar e, para encerrar, dizer ao empresariado, então, empresário, a população,
as pessoas que neste momento é um momento de calma, é um momento de muita serenidade, a gente ter tranquilidade e não tomar decisões precipitadas. E eu gostaria de citar uma mensagem, um comentário do Augusto Cury, que diz assim: ser empreendedor é executar os sonhos, mesmo que haja riscos. É enfrentar os problemas, mesmo não tendo forças. É tomar atitudes que ninguém tomou. E é ter consciência de que quem vence sem obstáculo triunfa sem glória. Então, agradeço a todos, desejo muita serenidade, muita paz e todos juntos, unidos, sabe que vamos superar essa crise, esse coronavírus e verá momentos, sim, de sucesso e de realização para todos nós. Muito obrigado. Vamos lá. Bom, então, Fernando, Cris, especialmente a vocês, muito obrigado aí pela honra e pelo convite, né, de poder participar com vocês. Gustavo, Diego, Luiz, um abraço. Como acho que a tentativa de encerrar aqui o papo que a gente fez, fazendo um briefing de tudo que a gente discutiu, lembrar que os momentos difíceis sempre são passados, né? Sempre são passados. São passados por aqueles que continuam vivos ou então são passados por aqueles que ficam na memória. A diferença é realmente em ter um pouquinho mais de resiliência e principalmente ter um pouquinho mais de criatividade. Não se ater às velhas fórmulas, né? Não fazer o que vinha fazendo, isso é importante. Então, fazer diferente para você tentar enfrentar de maneira diferente esse momento que também é diferente. Então, de maneira geral, eu acho que nós vamos aprender muito com isso, né? Nós vamos tirar um grande aprendizado. Aqueles que não tiverem capacidade de aprender realmente vão ter que aprender mais tarde, depois, muito mais dor, né? Com muito mais sufoco. Mas eu acho que ferramentas, eu acho que pessoas, eu acho que empresas, eu acho que consultoria, eu acho que tecnologia está aí para todo mundo usar. Então esse é o grande desafio das pessoas hoje, realmente é ter mais serenidade, como diz o Luiz, também não se desesperar, porque também não vai resolver nada, né? O desespero leva a tomadas de decisões muitas vezes equivocadas e buscar um equilíbrio, né? Então o momento não é fácil, o momento não é tranquilo, mas o sol levanta-se de manhã cedo, acaba se pondo no final do dia, a Terra continua translando ou translatando, eu já não me lembro mais da geografia, mas de qualquer forma o que eu quero dizer é que o tempo continua rodando, né? Então, indiferente a tudo que está acontecendo, as pessoas estão aí vivendo, estão aí passando o tempo, agora muito mais em casa, e acho que é como a Cris falou, bom, se eu estou muito mais em casa e estou menos executor, é a hora de fazer mais pensar, né? Então, eu acho que é muito importante esse momento que vocês criaram. Espero que tenha valido a pena para aqueles que irão usufruir dessa oportunidade. Espero que tenha sido uma coisa contributiva, que vai trazer alguma coisa de melhor para aqueles que venham assistir esse programa. Então, eu desejo a todos muita prosperidade, desejo a todos muita saúde nesse momento, especialmente. E, claro, que todos sejam muito felizes e que os seus negócios vão sempre muito bem. Bom, queria também agradecer ao companheiro, a Cris, pela oportunidade, agradecer ao Diego, ao Luiz e ao Cadu pela parceria nesse momento, nessa troca de ideias. Eu gostaria de lembrar que agora assim, é um momento da pessoa, do empresário, trocar o seu perfil, fazer diferente daquilo que ele fazia, tomar algumas atitudes mais assim no sentido de buscar fazer a coisa certa. Eu acho que nesse momento não se pode falar em pagar salários por fora, em sonegação. Acho que nesse momento tanto que essa crise que o empresário está vivendo talvez não tenha sido por causa, não é agora, já vem de algum tempo. Talvez esteja na hora da pessoa se der conta que talvez ela já estivesse morta antes mesmo de acontecer isso. Agora foi só um momento dela se ligar nessa questão, então fica ligado, toma uma atitude nova, muda o seu perfil como um empresário, porque ser empresário é tomar decisões, é assumir o risco, então não dá para errar. Infelizmente, depois a consequência ali é muito grave.
Mas eu acho que, assim, logo que isso passar, vai ser um momento melhor, talvez seja um momento melhor, porque todos vamos aprender com isso. Todo mundo vai perder alguma coisa, mas todos vamos aprender logo ali na frente também com isso. Tenho certeza que a economia vai melhorar. Nós vamos ser os responsáveis pelo crescimento do Brasil de novo. Se eu posso dar um recado agora para você, empresário que está me assistindo, confie nas suas instituições, confie nos seus representantes. Eu acho que nesse momento, prefeitura, associações comerciais, clube de dirigentes lojistas, essas pessoas elas estão representando vocês, elas estão buscando uma melhor solução para tudo isso. Então, acho que tenha calma, tenha confiança e acho que tem que ter um pouco de fé também, né? Que tudo vai melhorar logo ali na frente. Se a pessoa não tem fé, então agradeço a oportunidade. Eu acho que eu mais aprendi com essas pessoas do que eu pude dar de contribuição. Obrigado para todos. Bom, pessoal, também queria agradecer a oportunidade a Cris e Fernando e aos colegas de estar mais aprendendo do que colaborando aqui. Desde novo eu aprendi que se eu tivesse sentado à mesa com pessoas que não me contribuem em nada, eu estava no lugar errado. Então, eu tenho certeza que eu estava no lugar certo aqui, com pessoas com posicionamentos e visões de grande valia. Também pensando no lado positivo que a gente, nessa situação que foi nos imposta, né? Eu acredito que a gente saindo um pouco da rotina, que a gente baixa a cabeça e trabalha e não consegue refletir, tem o lado positivo de a gente estar talvez um pouco fora do nosso ambiente de trabalho natural e nos leva a refletir e repensar o nosso negócio. Afinal, além de sou advogado, mas também sou empreendedor, tenho meu escritório, como os colegas também, os empresários, e pensando também no sentido além da reflexão quanto ao negócio, no sentimento de empatia que acaba aflorando nas pessoas, né? Eu acho que nesse momento de dificuldade as pessoas elas são muito mais empáticas umas com as outras e muito mais compreensivas. Então, eu acredito também que o mundo já nos mostrou historicamente que as crises elas são contornadas, embora com algumas perdas, algumas baixas de guerra, mas elas não são intransponíveis, né? Então, eu acredito que a gente trabalhando e tomando decisões corretas, pensando, refletindo, a gente vai conseguir superar isso aí. Em resumo, eu queria agradecer pela oportunidade e dizer que foi de grande valia estar reunido com vocês aí. Valeu, abraço. Desde que o mundo é mundo, diz que a evolução vem das pessoas, não dos mais fortes, mas dos mais adaptáveis, aquelas pessoas que se adaptam às situações. Então, se eu posso deixar um conselho para quem está ouvindo agora, nesse momento, repense a tua vida, repense as tuas convicções, crie flexibilidade para poder inovar, para poder fazer diferente, para poder fazer melhor. E eu não tenho como deixar essa questão de lado, né? Sai do operacional, vai para o estratégico, cuida do lugar onde é o teu lugar efetivamente. Não existe família onde os filhos mandem mais que os pais. Nessa hora, quem vai dar a cartada final, quem vai dar a voz final por saber mais, por estar instruindo os outros, é o pai e a mãe. Os filhos, eles vão aprendendo. Eles também têm opinião, mas eles vão aprendendo com o pai e com a mãe. Dentro de uma empresa também. Quem é que tem que ter a responsabilidade perante o negócio? É o empresário. Pode estar se instruindo, pode estar pedindo a opinião da equipe, pedindo a opinião do consultor, pedindo a opinião do contador, mas a voz final, a resposta final é tua, empresário. A responsabilidade é tua. Então, nesse momento, não foge da tua responsabilidade. Fica lá no topo da pirâmide para você poder ser apoio para todas as outras áreas. Crie estratégias, crie manuais, ajuda a tua equipe a trabalhar melhor, peça opinião, faz aquilo que tem que ser feito, faz o tema de casa. E o principal, vai para o estratégico. Pegando o gancho só do que o Gustavo falou, e até não sendo muito repetitivo, mas eu concordo contigo, Gustavo. Eu acho que quem está numa situação difícil agora, talvez essa situação não vem de agora, né? Isso vem lá de uma sucessão de coisas que talvez tenham sido
negligenciadas, né? Coisas que não foram feitas. Nós, enquanto mentores empresariais, a gente acredita muito que todo dono ele merece a liberdade de ter um negócio que não dependa dele para tudo, um negócio que funcione sem ele lá. E é exatamente pensando nisso que, nesse momento, aquele empresário que ele consegue delegar, ele consegue ter uma equipe que age dentro de processos, ele consegue estar mais focado em pensar o negócio dele. E é pensar o negócio que vai fazer ele sair desse buraco, que vai fazer com que ele decole. Quanto mais ele parar a pensar, tá lá parado com o negócio, tá diminuindo, diminuir o ritmo, aproveita para pôr em prática velhas coisas que estavam lá engavetadas, aproveita para melhorar o negócio, para criar processo, para padronizar. A internet está aí hoje, você paga aquela mensalidade e é para usar, e não é só para assistir Netflix. Você paga a internet, aproveita, pesquise, vai lá estudar, vai ver o que você pode fazer para melhorar. Tem muita informação valiosíssima. A gente costuma até brincar, você vira doutor em qualquer assunto hoje indo para a internet sem gastar nada. Basta que você pesquise. Mas o importante é isso, o importante é que tem que haver uma mudança de modo de pensar. Quem pensa diferente vai ter resultado diferente, muito melhor de quem está lá estacionado fazendo as coisas sempre do mesmo jeito. Para não alongar demais, concordo com tudo que vocês falaram aqui, especialmente que muitos de vocês falaram nessa questão de que a gente aprendeu hoje muito aqui. Eu aprendi muito com vocês. Eu acredito que a gente está sempre em constante aprendizado, por isso que eu acho muito válido esse tipo de reunião, esse tipo de grupo, com pessoas que vêm com ideia diferente. Então, senhores e senhora, Cristiane, agradeço muito por vocês terem se dedicado quase 2 horas aí do tempo de vocês. Eu sei que o tempo de vocês é caro, o tempo é escasso, e vocês estão fazendo isso, eu sei que não é só porque eu pedi, mas vocês estão fazendo isso porque eu sei que vocês têm um compromisso muito maior, um compromisso com a nossa sociedade, um compromisso com a melhoria, vocês estão comprometidos com isso. Então, sensacional ter vocês aqui, a gente levar esse recado. Agradeço de coração por vocês estarem aqui com a gente. E você que está aí nos vendo, que nos assistiu até o final desse vídeo, eu agradeço muito. Se você tiver algum comentário, algo que possa contribuir, deixe nos comentários aqui, curta esse vídeo, compartilhe. Vamos tentar levar esse recado para a mudança, que a mudança tem que acontecer. Pessoal, muito obrigado mesmo a todos. Eu quero deixar o meu forte abraço e o desejo que vocês vivam todos positivamente.